Vamos só esperar o Alexandre, que ele deve estar entrando. Deixa eu ver. Acho que ele está entrando já. A Juju Alves está ansiosa por essa live. A gente também tá. É a primeira que a gente vai fazer, a gente está bem ansioso também. O Alexandre não, ele está mais experiente, né? Mas comigo é a primeira vez. Deixa eu ver se ele entrou. Agora. Dele. Testando 2, 3, estou aqui. Oi, Vou sair Alexandre. e começar, tá bom? Eu vou sair. Aí você me chama na hora. Pode Ou quer que eu entrar. fique aqui já? Pode entrar, já tem gente entrando, pode continuar aqui. Ok. Então vamos Tá? lá. Já são 8 horas? Já, Júlia? Já são 8 horas? Tá? Vamos só esperar mais um pouquinho, que eu acho que ainda tem gente entrando. O Bruno entrou. A Lê Farmacêutica entrou. Tá chegando, Oi, a Ale, galera boa tá noite. chegando. Olha, a Tininha entrou, Alexandre. Boa noite, Tininha. Perfeito. Ana Valinotto. Irmã. Oi, Livinha. Rafaela Moura. Gorete, boa noite. Irmã do Irmã, Alexandre. Família prestigiando, né, Alexandre? com certeza. Gosto de ter família mesmo hoje. Eu acho que é família, né? Nada como ser prestigiado pela família. Boa noite, Olha, Lívia. dá só um minuto, senão o tempo vai embora. Que horas são, Julinha? 8h03. 8h03. Bora começar, Alexandre? Vai Bora, dar vamos tempo? começar. Vamos Com começar certeza. então. Bom, então, boa noite a todos. Eu queria inicialmente agradecer todos que estão aqui, todos que toparam essa conversa aqui com a gente, né? Queria agradecer também a cada profissional que está abraçando essa causa tão importante, tão necessária. Dentre os profissionais, eu faço um agradecimento especial à doutora Tani, que foi quem fundou o Novembro Laranja, né? E nos inspira a buscar um fortalecimento. Tem que ajustar minha câmera, alguém está falando. Melhorou? Melhorou a minha câmera? Tá. E agradecer ao Alexandre, né, que sempre foi um super incentivador, é uma pessoa que eu admiro demais pelos seus estudos. Quando a gente conversa, eu tenho a impressão que eu estou conversando com um biólogo também, né, estudioso da causa, mas eu vou deixar ele falar mais sobre ele. Eu vou começar me apresentando. Eu sou Ana Paula Guimarães, eu sou bióloga de formação, me formei pela UFPA, e quando eu entrei em biologia, eu já entrei com a intenção de fazer genética, né? Então, fiz... que bom que melhorou a câmera. Então, em seguida que eu me formei, eu fiz mestrado e doutorado em genética na USP de Ribeirão Preto, e hoje eu atuo como professora na Universidade do Estado do Pará, e recentemente formamos um grupo de estudo acerca do assunto, né, misofonia, e esse grupo é formado por profissionais, fonoaudiólogos, né, biólogos e alunos de graduação e de pós-graduação. Tá? Então nós temos esse Instagram, por onde a gente está divulgando os nossos trabalhos, e começamos, a primeira prática nossa foi
tentar fazer timidamente ainda um Novembro Laranja, onde nós fizemos uma parte dentro do Hospital Ofir Loyola somente para os profissionais de lá, né? E estamos divulgando o nosso trabalho aqui pelo Instagram. Então, Alexandre, eu queria que você se apresentasse e eu queria logo de cara te deixar logo duas perguntinhas básicas, que é: quem é Alexandre Mota dentro desse contexto da misofonia? E queria pedir para você, dentro do teu estudo e da tua vivência, se você tem uma definição do termo misofonia ou síndrome da sensibilidade seletiva a sons. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Mota. Quem é o Alexandre Mota? Alexandre Mota, por definição, é um voluntário em grupos de apoio misofonia, TDAH e autismo. E o Alexandre também, desde início de maio de 2019, ele não apresenta mais sintomas de misofonia. Então, ele se define como um ex-misofônico. Alexandre Mota é administrador de formação, e com ênfase em gestão do conhecimento, e através desse conhecimento, eu comecei a acessar conteúdos sobre misofonia. A partir do momento que eu descobri misofonia, hoje não vou contar minha história, tem as lives sobre ela, e eu comecei a juntar todo aquele conhecimento, linkar, que me ajudou a melhorar e encontrar os tratamentos possíveis. Enfim, eu saí da misofonia e parti para um esforço de pesquisar a misofonia para ajudar outras pessoas. Para resumir, bem resumidinho, a minha história. Aí, nesse meio tempo, nós criamos, junto com a Tininha, com a Denise Cunha, com o Pedro Cadum, com o Rui Rosa, que são os moderadores, administradores de um grupo do Facebook que tem quase 6 mil pessoas, em que 99% relata ter misofonia e 1% é parente. É um grupo só de misofonia. Então, essas pessoas ajudaram a criar a Associação Virtual Brasileira de Misofonia. Nós criamos um canal no YouTube, TV Misofonia. Recentemente, eu criei um blog chamado Curados, só de relatos de curados. Por enquanto, são meus relatos, mas estou esperando mais 2 relatos chegando aí de outras pessoas. Então, essa turma toda aqui, em 2017, resolveu criar um evento que pudesse marcar o Dia da Misofonia, dia 12 de novembro, e a professora Tani nos convidou, Tani Gansanche, que tem o Instituto Gansanche, lá em São Paulo, nos convidou a participar do Novembro Laranja, que era para a divulgação do zumbido. Então, desde 2017, o zumbido e misofonia passaram a ser divulgado, e logo mais entrou a hiperacousia. Então, este ano, o Novembro Laranja é campanha de alerta, de conscientização ao zumbido, misofonia e hiperacousia. Em resumo, 3 tipos de problemas de incômodos auditivos. Então, Alexandre Mota chegou aqui hoje, estou com a Ana, como um ex-misofônico, um pesquisador, me preparando para o mestrado, que infelizmente não pude começar esse ano, em função de não oferecerem a linha de pesquisa que eu precisava, em gestão da informação, mas, assim, preparadíssimo para atuar na pesquisa também. Até esqueci a outra pergunta. Comentaram aqui que, além disso, você criou um grupo de mães de pessoas com sintomas de misofonia. Importante também, né? Esqueceste de falar dessa tua obra importante aí. A outra pergunta era, como você definiria misofonia? Eu descobri o termo misofonia no Natal de 2016. Desde 2016, eu resolvi a série investigar o que estava acontecendo comigo. Então, eu tinha uma suspeita de ter síndrome talâmica, algum problema, mas ao estudar tópicos de terapia cognitivo-comportamental, eu encontrei um estudo, um relato de caso, que citava misofonia, que eram jovens que tinham incômodos específicos, ações específicos. Foi aí que eu descobri a misofonia. Descobri um grupo, que é o Misofonia Português, que hoje no Facebook é o Misofonia Síndrome. Aí várias definições foram chegando a mim. Misofonia é uma condição crônica, mal estudada. Alguns, misofonia é ódio aos sons, aversão aos sons. A partir de 2018, uma equipe de, assim, os mais renomados pesquisadores de misofonia, lá na Inglaterra, o Kumar, Subkinda Kumar, que ele investigou imagens cerebrais da misofonia, lá na Holanda, o
o Arjan Schroeder, que criou uma escala para medir misofonia. Lá nos Estados Unidos, a doutora Jennifer Broach, o Enderstein, que gerencia lá um programa de gestão emocional com misofonia. Então, eles reuniram e fizeram um artigo de revisão e, para mim, colocaram a definição mais acertada desses pesquisadores sobre misofonia. Eu vou ler aqui do site misofonia.org, que ela é grande, um pouquinho. A misofonia é uma síndrome neurocomportamental caracterizada pela maior excitação emocional do sistema nervoso, que gerencia autônomo, e uma reação emocional negativa, raiva, angústia, a uma baixa tolerância a ações específicas. Ou seja, é uma síndrome, não se sabe as causas ainda, por isso que é uma síndrome, e ao longo do tempo vai causando outros problemas. Neurocomportamental, porque pode estar relacionado tanto ao nosso neurológico aqui, quanto ao nosso psicológico, por isso que é comportamental, e é uma reação exagerada emocional, de raiva, de angústia, de nojo, na presença de sons bem específicos. Então, por exemplo, misofônico, nesse vídeo nós não vamos reproduzir gatilhos, tá, gente? Os sons que incomodam, porque tem muitos misofônicos assistindo. Misofônicos relatam, por exemplo, que sons de mastigação disparam um sentimento de raiva, sentimento de nojo, uma vontade de fugir ou de brigar com a pessoa que está produzindo aquele som. Então, essa é a definição de misofonia. Uma reação emocional, neuroemocional, exagerada, automática, na presença de estímulos sonoros. Bem específicos. E que na hora que está acontecendo, ele não consegue dominar, né, Alexandre? Não consegue na hora que controlar. Certo. Perguntaram aqui sobre o grupo de mães, mas eu acho que alguém já deu essa informação, já respondeu para a pessoa que perguntou sobre o grupo de mães. E perguntaram também sobre o teu processo de cura. Mas antes da gente falar disso, do processo de cura, como o nosso foco aqui vai ser sobre o papel da família dentro desse contexto, né, da misofonia, eu vou deixar para o Alexandre responder sobre essa cura no final. Pode ser, Alexandre? No finalzinho você responde melhor sobre isso. Acho que ao longo a gente vai respondendo também, porque vai acabar também, faz parte. Né? Verdade. Eu queria te perguntar, assim... Eu tenho alguns relatos de pessoas que começaram com os sintomas muito cedo, mas tenho também relatos de pessoas que começaram bem mais tarde. Contigo, como foi? O que que tu achas? Geralmente acontece na infância? Como é que é essa experiência contigo? De quando geralmente começam esses sintomas? Bom, no meu caso, começou na infância, exatamente em abril de 1977, aos 7 anos, logo após uma situação traumática devido a um pós-operatório de extração de amígdalas. Aquela famosa amígdala que você tira num dia e vai comer sorvete no dia seguinte. Eu passei na cama com garganta, ouvido direito inflamados, tão inflamados que qualquer som doía. Não era incômodo, eu não tinha raiva, mas era dor mesmo. Doía meu ouvido e fiquei um mês nesse processo, onde eu me alimentava por canudinho. Eu lembro muito bem que a pessoa batia no processador carne, frango, para eu tomar canudinho, eu não conseguia. Nossa. Mas aí não é misofonia isso aí é o pós-operatório da extração de amígdalas. Mas eu tive assim sintomas similares a um problema chamado hiperacusia, que é a percepção anormal de volume, que é diferente de misofonia, mas está dentro do Novembro Laranja como um dos problemas que vai ser divulgado. Então, o que é hiperacusia? Sons médios ou baixa intensidade, para mim, eram percebidos muito alta intensidade. E no meu caso ainda, doía o ouvido, principalmente o ouvido direito. Passado um mês, a inflamação foi cedendo, o nível de incômodo foi cedendo, ao ponto que ficaram só alguns sons, pequenos sons. Aí, de repente, quando só estava com poucos sons, eu tinha 7 anos, eu tinha um irmão adolescente de 14 anos, em função de todo aquele tratamento que eu estava recebendo, irmão caçula, todas as atenções, ele se sentia um pouco enciumado, né? Na verdade, ele não sabia como lidar com aquilo, nem eu sabia, mas ninguém sabia. E ele começou a assoviar, porque achava que eu estava com mania, que eu queria as atenções. Então, como ele sabia que me incomodava alguns sons, ele começou a assoviar.
E eu percebi que esse som já não doía o ouvido, mas causava uma reação em mim desconfortável, como se estivesse sendo invadido, como se eu tivesse que sair dali correndo. Esse foi um som causado nessa relação com o meu irmão. Os outros sons começaram à mesa. Durante as A refeição, refeições, né? alimentavam, a mastigação ainda não incomodava, mas de repente eu ouvi um som que para mim não existia até 7 anos. As pessoas começavam a limpar os dentes por sucção ou chupar os dentes. Aí as pessoas chupavam o dente, meu Deus, vocês nunca fizeram isso, por que estão fazendo isso? Aí, não, Alexandre, sempre fez isso. Tu que Mas de nunca repente percebeste. não percebia, não era um som, não era um É, som significativo. De repente, a sim. mesa, aqueles sons começaram a me incomodar. E bastante. Similar ao assovio, só que o assovio ainda causava um incômodo de dor, mas era um incômodo de 7 anos, eu não sabia como lidar, eu queria fugir dali. Eu não conseguia ficar na presença daqueles sons. E começou ali, na mesa, e o assovio com o meu irmão Um mais dado velho. interessante é isso, eu ouço muito das pessoas que perceberam os primeiros sintomas dentro do ambiente familiar, né? Eu fico pensando, será que o organismo entende que esse é o lugar mais seguro para liberar, né, as suas emoções, né? Porque os relatos que eu ouço são esses, sempre, pelo menos os que eu ouvi, todos os que eu ouvi, na verdade, disseram que começou dentro da família, né? Assim, se percebeu, pelo É. menos, né? Foi percebido dentro do ambiente familiar. Então, foi uma coisa que eu sempre me questionei, assim, por que que é percebido primeiro, inicialmente, dentro do ambiente familiar, e também por que que dentro do ambiente familiar fica mais intenso. Geralmente, quando a Sim. pessoa sai, ela meio que, bom, tu como já passaste por isso, tu vais poder me esclarecer melhor, mas parece que ela consegue se controlar melhor e dentro do ambiente familiar ela se sente autorizada a relaxar e manifestar mesmo. Será que é isso, Alexandre? Tá, um ponto importante. Se você buscar lá na Biblioteca Virtual de Saúde, MB Saúde, colocar misofonia em português, misofonia em inglês, vão vir 78 artigos científicos relacionando com o termo misofonia. Desses 78, 34, mais ou menos, não sei a conta exata, é mais de 30, são relatos de caso. Em todos esses, o relato de caso começou nessa faixa de 6, 7, 8, 9. Mas assim, focando 7, 8 anos, alguns começando mais tarde, outros começando mais cedo, mas a maioria começando exatamente assim, 6, 7, 8, 9 anos. Eu acredito que agora, com a pandemia, novos estudos, porque muita gente já com 30, 40 anos começou a manifestar mitofonia agora, depois da pandemia, né? Da pandemia. Mas, nos estudos já da literatura médica de saúde, a maioria dos sintomas de misofonia começam na infância, né? E dentro de casa, na família, e na mesa das refeições ou em outras situações. Deixa eu só Outro ver uns ponto. comentários aqui. Tá, deixa eu só ver uns comentários aqui rapidinho. A Rafaela falou assim: meu pai, até o momento, é o único causador dos meus gatilhos. A Juju Alves falou assim: fora de casa não dá para extravasar aquilo que a gente comentou, não fica à vontade, né? Para soltar a Sim. sua emoção. E ela diz que a vontade, nesse caso, é de chorar. E a Livica colocou: eu estou percebendo aqui em casa e durante a pandemia, me sinto angustiada, às vezes não consegui almoçar com com a mãe dela e com o irmão, né? Então, assim, confirmando isso que a gente está falando, né, Alexandre? Que parece que no ambiente Sim. familiar há uma permissão, talvez, né? A pessoa se sinta permitida por confiar naquele amor, talvez, eu não sei. É um ponto importante. Me incomodava demais das pessoas que eu tinha 7 anos, né? Me incomodava demais, me doía mais quando vinha de alguém que tinha que me proteger, que me amava. Então, era mais dolorido perceber isso, então isso aumentava a sensação de Nossa, desconforto. faz Em muito vários sentido isso. estudos, em vários estudos descreve que alguns pacientes relatam que são mais incomodados por algumas pessoas do que outras. Tem uma variação Sim. enorme, é heterogêneo, mas elas vão se aglutinando no seguinte polo. Enquanto mais afetividade você tiver com a pessoa e ela fizer o som que te incomoda, maior será o incômodo.
talvez até uma decepção, né? Você que eu amo tanto fazendo isso comigo, inconscientemente, né? Claro que não é elaborado desse jeito, mas a sensação deve ser essa, né? Tipo, você Sim. não, né? Deve ser mais ou menos por aí. Bem interessante essa tua colocação. E eu queria também que tu comentasses, Alexandre, acho que na tua infância, só tu na tua casa manifestava esses sintomas, não era? Ou tinha mais Sim. alguém? Tá, então Não. como era que tu te vias como o único dentro dessa família tendo esses sintomas? Você se sentia diferente? Você se sentia excluído? Como é a sensação? Logo no início, na infância, assim, tirando meu irmão que fazia com açúcar, que depois estabilizou, eu fui protegido, né? As pessoas se adaptaram, por quê? Como eu passei aquele processo inflamatório, eu fiquei de cama, então acho que não, aconteceu alguma coisa com ele, aí esse é o efeito, pode ser o efeito. Então, eu fui protegido. O papel da minha mãe nesse momento foi fundamental. Então, minha mãe me protegeu bastante, apesar que as pessoas ao redor, naturalmente, falam assim, olha, esse menino é mimado, olha, você está fazendo tudo que ele tem vontade, olha, você pode ser. Olha, então, gerações mais antigas tendem a olhar a geração mais nova, isso não é de agora, em todas as É épocas da verdade. humanidade. Você encontra isso até em relatos espíritos. Olha, as pessoas. Ele não é tão. As gerações de agora são mais frágeis, qualquer coisa se irritam. Eu via isso também naquela época. Mas, assim, naquele primeiro momento, eu era protegido. Até porque na escola, por algum motivo, eu não percebia esses gatilhos lá, esses sons que me incomodavam lá. Até porque década de 70 não tinha aluno em sala de aula assoviando no meio da aula, ou mastigando nada, era um negócio mais rígido. Eu só fui sentir muito de exclusão já nos 20 anos, quando eu fui para uma universidade, que eu trabalho, ou seja, eu não tinha as pessoas que me protegiam ali. Não era a família que estava me protegendo. Eu tinha pessoas estranhas que estavam nem aí para mim. Não que estivesse eu não, mas assim, eu era mais uma pessoa. Então, nesse Uhum. ambiente, muitos deles eu fui me senti excluído. Não pude estar ali, né? Em função, nossa, almoçar em restaurante universitário era complicado, né? Para mim, tinha que ser fone de ouvido. Ambiente de trabalho, eu tinha que ir para um lugar, almoçar num lugar separado, porque aquilo me incomodava. Independente da causa daquilo ali, me incomodava, era real para mim. Né? Era provocava, e aquilo atrapalhava funcionalmente. Se eu estivesse trabalhando no computador e alguém começasse a assoviar, começasse a mastigar os dentes, eu não conseguia trabalhar mais. Então, era horrível. Né? Era horrível conviver com misofonia. Ou vai para o cinema, a gente vê muito nos grupos, toda semana, porque agora teve pandemia, toda semana chega alguém falando que não consegue ir ao cinema por causa do quê? Pipoca. Pessoas mastigando pipoca. Aí você vai ter N relatos. Mas assim, eu me senti excluído, sim. Mas isso foi aos poucos. Né? Tem casos que a pessoa se sente excluída de cara, quando a família não aceita, por exemplo. A minha família me aceitou. Assim, era 7 anos, ele teve algum problema ali, doeu só o ouvido, ele teve inflamação e depois teve alguma sequela. Então, eu tinha ainda essa desculpa para ter Sim, a ajuda da família. Né? Parte, né? Nem todo mundo. sim. Vai até ser a próxima pergunta que eu vou te fazer. Mas antes disso, eu queria te perguntar assim, se você sempre que precisava sair, você tinha que colocar o fone de ouvido, e em reuniões familiares também, sempre acontecia isso? Fone de ouvido? Por que que eu estou te Em perguntando isso? 19... Porque Tá, nem são as pessoas que estão te isolando, mas no momento que você tem que botar o fone de ouvido, você está isolado da conversa. Já compromete, sim. né? A tua Pois socialização é. com a tua família. Pena que eu só pude ter acesso a fone de ouvido em 1987, 88. Então, todo esse período anterior, não tive acesso. Eu estava na década de 70, 80 ainda. Não tinha celular. Era Walkman, né? Os aparelhos eram grandes, não dava para sair com fone de ouvido, não eram pequenos ainda. Não, eu não tive isso. Agora eu tive a felicidade de não ter tantos ambientes desfavoráveis a mim. Até porque eu fui estudar música e no ambiente musical, onde poderia, por exemplo, ter muito assovio, eu não tive isso. Então, isso me facilitou. Eu pude, então, ter ambientes em casa, escola, conservatório, música. Quando eu fui para a escola técnica, já era um ambiente mais plural, né? Mesmo assim, eu Sim, não tinha muito, mas quando eu cheguei na universidade, que era um ambiente com pessoas
vinham de todos os lugares, com todos os níveis culturais, com todas as formas de se expressar, foi quando eu tive dificuldade. Aí eu tinha fone de ouvido, mas não podia usar em sala de aula. Você não consegue usar fones o tempo todo, até porque se você usar fones o tempo todo, você vai causar outros problemas para você. E eu não consegui. E assim, importante, aos 14 anos, eu já com algum conhecimento, eu comecei a mexer com a eletrônica, eu tentei abafar. Ah, então, eu vou tentar abafar o som. Quando eu fazia isso, ficava 5 minutos abafando o ouvido, quando eu tirava as mãos ou qualquer coisa, eu estava mais sensível que antes. Eu não entendia por quê, mas eu não conseguia usar fones abafadores e bloqueadores, porque eu ficava mais sensível depois de utilizá-lo. E não podia usar fones com volume máximo, porque com o tempo começava a doer os ouvidos. Então, Sim. era muito complicado. Com certeza. Vocês podem, quem me conhece e está ouvindo agora esse relato, tenta imaginar a ginástica que eu tinha que fazer para poder ser funcional em ambiente cujos sons inofensivos para as pessoas me afetavam. Pense nisso. A gente falou agora de como é que você, né, e como representando uma pessoa com misofonia dentro do ambiente familiar. E aí a gente agora começa a pensar em como a família também responde a isso, né? Como é que é desde que se percebe que tem alguma coisa estranha naquele tipo de resposta, que está exagerada aquela resposta. Porque todo mundo tem algum som que irrita, né? Todo mundo tem. Eu acho que se não for todo mundo, a grande maioria. Aquele clássico arranhar, né? Passar a unha no quadro negro, né? Então, são sons que às vezes irritam várias pessoas. Mas, assim, a questão da pessoa com misofonia é que é uma irritação dita desproporcional, né? Eu tive o relato de uma pessoa que explicou assim para a amiga dela. A amiga dela falou assim: ah, mas as pessoas tossem, você tem que parar com isso porque as pessoas tossem. Né? E ela disse assim: eu sei que as pessoas tossem, mas por algum motivo a minha cabeça não entende assim. Né? Então, assim, é exatamente isso. Então, eu acho que é um processo na família de você achar primeiro estranho aquilo. Poxa, por que será que está tendo essa reação? Né? Até você entender o que está acontecendo. E nem todas as famílias já conseguiram chegar a isso, porque tem muito pouco. Ainda tem poucos trabalhos sobre isso, né, Alexandre? Tem pouca divulgação ainda, né? Então, assim, muitas famílias não sabem que isso é realmente algo que requer um cuidado, requer tratamento, requer atenção. E as pessoas geralmente são, primeiro, rotuladas de, ele é intolerante, né? Ele é muito intolerante, ele é muito impaciente, se irrita por qualquer coisa. Eu conversei com algumas pessoas que disseram isso, né? Meu marido sempre disse que eu era meio chata, mas então é isso que acontece, é porque eu tenho tal coisa, né? É porque eu tem nome o que eu tenho. Eu já vi pessoas se aliviando quando descobriram que tem um nome, né? Exatamente, a Juliana está falando, por isso é importante conhecer, para compreender e acolher. Mas esse processo, a gente sabe que é um processo que não é rápido e às vezes é muito sofrido. Então, assim, como tu consegues ver o papel da família dentro desse contexto da misofonia, né? Qual é o... Tem dois movimentos. Tem o movimento de, será que é alguma coisa de saúde mesmo e eu vou procurar saber? E tem o movimento de, isso não é nada, ele que é intolerante. Qual o resultado disso? Qual o resultado desses dois posicionamentos? Como isso se reflete na pessoa com misofonia? A gente pode pensar primeiro assim, existe, se você olhar no grupo, existe 2 tipos de abordagem familiar. A maioria relatada é a família que não te entende. Né? Então, a pessoa ela é fresca, está com mimimi. Na verdade, quem está de fora tem uma dificuldade de entender, com certeza, como é que aquele sonzinho de nada, porque nós estamos falando de som alto, sonzinho de nada. Tem gente que se incomoda com a respiração, com o fungado. Como é que aquela pessoa vai surtar com aquilo? Então, não é fácil de quem nunca viu isso entender, naturalmente. Tem as gerações mais antigas, com educação mais rígida, que tendem a ver isso como fraqueza. As gerações mais novas são muito fracas. Não é da minha época, nós enfrentávamos coisas mais difíceis. Essa não, qualquer coisa, eles estão irritados, qualquer coisa já estão cheios de dedos. Então, existe a dificuldade entre gerações. Contudo, tem outro lado, tem a família que acolhe. A família que acolhe, você tem relatos, são menos relatos do que do outro lado. No grupo,
lá do Facebook, Misofonia Síndrome, há várias pessoas que não têm misofonia, mas são parentes, esposos, maridos, mães, pais, ou até amigos de pessoas que têm misofonia, que estão lá para tentar entender e ajudar, né, acolher. Assim como tem um grupo de mães que nós criamos. Você falou que foi uma fonte, nós criamos, tá? Esse grupo de mães. Lá no WhatsApp. Mães que se ajudam. Então, tem o outro lado. Aí tem um ponto importante. Eu vou citar meu caso, tá, gente? Meu caso. O fato de minha mãe evitar de fazer qualquer som que me incomodasse, ela, pense isso durante 40 anos. Então, eu tinha toda a problemática. Eu percebia o som, ficava hipervigilante, então eu tinha toda a questão. Mas ela não tinha. Só que ela tinha que sincronizar com isso, ou seja, ela tinha que tentar me ajudar de não estar em ambiente ruim, ou então de policiar. Essa ajuda dela, ao longo do tempo, foi causando muita ansiedade. Aí eu fui verificar em estudos isso, que existem modelos já de estudo sobre como a família se comporta com o paciente na família em condição crônica ou doença crônica. E misofonia, pensa bem, 40 anos, no meu caso, 42 anos com misofonia, então é similar a uma doença, uma condição crônica, né? 40 anos é um ciclo muito grande, né? Não é agudo, é crônico. Então, em pacientes que estão em condição crônica, vou citar algum, episódio do autismo, episódio tal, enfim, aquele paciente precisa ter muita atenção, que você tenta ajudar a evitar que ele não entre em processo de desequilíbrio, isso traz muita pressão para a pessoa que vai ajudar. Essa pressão, ansiedade, porque tem que estar ligado, Sim. tem que estar Sim, ajudar. alerta, está sempre em alerta. Minha esposa tinha que se policiar para não fazer, na época que eu ainda manifestava misofonia. Se policiar, então, de repente, se ela ouvisse alguém assoviando, ela ficava ansiosa já, ou seja, aquele sintoma em mim de misofonia estava gerando sintoma de ansiedade nela. Então, é complicado, não é tão simples assim a família ajudar. A família precisa de ter um cuidado junto com o paciente. Quando eu vi esses modelos, tem um modelo famoso de adaptação familiar a doenças crônicas, que é um pesquisador, o Bradford, e até lançou um livro em 97. Então, ele cita vários aspectos que a família que tem que ser verificado. As crenças da família, do próprio paciente sobre saúde e doença, né? A forma como a família aborda o problema, a proteção a nível de ter cuidadores, de ter médicos. Então, tudo isso aí, para doenças crônicas, é válido, ao meu ver, para a misofonia. Porque o paciente que tem misofonia em casa e a família vai ajudar, a família tem que submeter a rotina do paciente. E a rotina do misofônico não é fácil. Qualquer som incomoda, então você tem que estar protegido, tem que diminuir a TV, tem que se... o misofônico, é difícil entender isso. Não é fácil você não fazer ruídos corporais. Não é fácil. Eu estou aqui falando, eu estou ouvindo meus ruídos. Estou percebendo meus ruídos. E não me incomodo. Infelizmente, tem casos que a própria mastigação da pessoa a incomoda. A própria respiração são casos bem graves, né, misofonia. Mas não é fácil você não gerar ruídos. Lá nos grupos, eu não entendo por que as pessoas chupam o dedo porque assovio. Gente, nós estamos numa sociedade, tem muita ansiedade, corrida. Então, as pessoas têm válvulas de escape, a pessoa não se percebe. Não é tão simples assim você tentar fazer a pessoa evitar. E a pessoa que assume essa rotina, se for sempre essa estratégia de evitar o som, isso tende a causar, com o tempo, transtorno nas pessoas que estão ajudando. E principalmente quando principalmente. E algumas começam a ter aversão a som, inclusive. Sim. Mas aí é o tópico, a gente vai chegar lá, né? Alexandre, inclusive, quando esse estado de alerta que a família fica, né? Os membros da família acabam adquirindo sensibilidade àquele mesmo disparador, que alguns chamam de gatilho, né? O que acontece é que eles não têm a mesma reação, mas eles ficam em alerta para aquele som, então que também não é saudável isso. Vamos só dar uma olhada no que as pessoas estão comentando aqui, rapidinho, para a gente dar continuidade. Ai, meu Deus, cadê? Estou meio perdida, peraí.
porque tiveram umas perguntas aqui. A Vânia Guimarães, disparar o gatilho em quem a gente ama gera um sentimento de muita culpa, né? Você saber que você fez um sonho e a pessoa sentiu esse sofrimento, né? Dá essa sensação de culpa mesmo. Hoje, pela Mari, já me peguei em apneia para não respirar ao lado dela. Fui me cuidar emocionalmente. Deve ser uma mãe falando da sua filha aqui, né? Que você tende a Muito evitar difícil todos para a os mãe. sons. Para a mãe é Muito complicado difícil. porque ela quer silenciar o mundo para aqueles gatilhos para o seu filho, né? E não vai conseguir silenciar o mundo. Então, isso é que a gente precisa, como mãe, também se cuidar, né? E ter a certeza de que você não vai silenciar o mundo por conta dessa dificuldade que seu filho apresenta. E é muito difícil, eu sei que é muito difícil. Deixa eu ver só se tem mais algum aqui. Ana Paula, você já se sentiu incomodada por barulhos devido à influência de pessoas próximas que têm misofonia? Incomodada por barulhos? Eu Não. conheço várias pessoas ao meu redor que, assim, Alexandre, é, fala sobre isso. um ponto. Meus relacionamentos, tive relacionamentos com pessoas que abraçaram, né? Assim, não, souberam que eu contava logo, porque não adiantava ver com a pessoa que eu ia me Sim, incomodar. Olha, tem esse problema, tal, tal, tal. Então a pessoa, eu pegava às vezes a pessoa olhando para o ambiente se tinha alguém que pudesse me incomodar. Nossa, essas pessoas entravam com o tempo, novamente, num nível de ansiedade tão grande, e também relações às vezes não demoravam muito, porque eu causava tanto problema para a pessoa para conviver comigo. É difícil conviver com misofônico. Mas tem outro ponto que eu queria pensar. Logo no início, assim, quando eu tinha 8 anos, então vamos lá, 1978, uma bolinha lá, século passado. Minha mãe estava lavando louça na cozinha, eu estava num quarto distante. Então, ela achando que estava num lugar que eu não ouviria, ela chupou o dente. Ok, eu reclamei. Uma outra vez, olha o que aconteceu. Ela chupou o dente, me só assoviar. Ela não se tocou que o assovio também afetava, para disfarçar. Então é complicado, é muito complicado. Com o é. tempo, ela passou a não fazer isso, mas o nível de ansiedade dela depois foi lá para baixo, foi lá para cima, desculpa. Olha, a Cris, a gente comentou agora, ainda agora, um comentário de uma pessoa que disse, quando a gente faz um som que a pessoa não, com misofonia não gosta, né, que é um gatilho para ela, a gente se sente culpado. Daí a Cris comentou assim, eu sinto culpa por ver as pessoas se controlando para ficar perto de mim. Que situação realmente, né? Mas o que é interessante a gente pensar dentro dessa discussão que a gente está tendo aqui, do envolvimento da família, é que uma coisa que eu procurei saber, que eu vi pessoas falando assim, que um abraço melhora. Parece coisa assim, inventada, né? Como assim um abraço melhora? E realmente o abraço, ele melhora, ele faz reduzir todos os sintomas de estresse. Ele faz reduzir a pressão, né? Ocitocina é o nome? Ele faz reduzir cortisol, norepinefrina e faz Bom, aumentar a ocitocina. Então, o abraço ocitocina. ele gera reações fisiológicas que oferecem o conforto. E em que lugar você vai ter um abraço mais eficiente nesse sentido? No teu leito familiar. Talvez seja por isso que é lá que a pessoa com misofonia espere mais acolhimento, porque o abraço é um remédio nessa hora, é uma medicação, né? Então, por isso que nessas horas que você observa a pessoa tendo essa reação, da sua família, né, tendo essa reação, ao invés de você, é uma sugestão, ao invés de você olhar chateado, puxa vida, mas se descontrolou por bobagem, tenta dar o abraço, tenta amenizar, dando essa sensação de conforto, né? Porque isso meio que bloqueia, devagarzinho, né, de repente, mas vai bloqueando os neurotransmissores relacionados a estresse. Isso é fisiológico mesmo. Então, é muito importante que as pessoas estejam trazendo suas famílias para assistir essa live, porque às vezes a família quer ajudar e não sabe como. O que eu faço nessa hora? Fica perdida, né? Não tem muitas informações. Acho que as famílias que não conseguem ainda dar o acolhimento é porque não têm ainda a compreensão de que realmente trata-se de uma síndrome, né? Então, por isso que nós decidimos fazer essa live com foco na família. Porque ali dentro da casa,
é o melhor hospital e tem lá o melhor remédio, né? Que é o amor, o carinho, o abraço, o acolhimento, que são muito fundamentais, são essenciais para essas pessoas se fortalecerem e saírem em busca dessa superação, né? E aí, Alexandre, eu queria saber só assim, o que tu tens para comentar sobre sobre a tua vivência com relação a isso, o que tu ouves sobre esses relatos de família, e se faz sentido isso que eu disse diante dos relatos que tu tens na tua coleção, né? Diante das tuas ações dentro desse assunto. Olha, lá nas mães, nós temos uma coleção de relatos, né, de quanto é sofrido. Lá no grupo do Facebook, ainda a maior parte dos relatos, a família não, é a família que não apoia, é o pai e a mãe que te acham que você tem frescura, ou que você, então, é um sofrimento danado, pessoal. Bastante. Porque você não ter em casa apoio é muito ruim. E eu já tive fora de casa, morando em outros locais, em que eu estava nesta situação. Não tinha ninguém para me apoiar ali e as pessoas. Hã? E foi muito sofrido. Só que assim, quando as pessoas expressam irritação, a tendência é que está de fora, não, aquela pessoa ela é irritada, ela é fresca, sei lá, qualquer coisa irrita. Então, infelizmente, antes da pessoa ver que você tem algum problema, ela vai olhar como um estereótipo psicológico. Como se psicológico fosse sinônimo de que, não, isso é coisa só da tua cabeça, não é real. As pessoas não têm ideia do que significa psicológico, para dizer isso. Né? E desvinculam do biológico, né? Coisa que Não, nunca aconteceu. E dizer que não psicológico é que não é nada. Como se não fosse nada. Não existe. Olha esse relato, Alexandre. O Bruno, Sorzua, não sei como pronuncia, o Bruno. Ele falou assim: minha mãe tem Alzheimer, e se tem uma coisa que ela lembra bem, é que eu tenho esse probleminha. Então ela esquece o que ela comeu de manhã, mas ela lembra de evitar os gatilhos ao meu lado, que é aquilo que a gente comentou, né? Que o laço de amor é um medicamento muito eficiente, né? E o relato do Bruno eu achei muito interessante mesmo. Deixa eu só acompanhar aqui para ver se tem mais algum. Às vezes eu me perco nos comentários. A Livica, acho que é esse som de chupar o dente que a minha mãe faz na hora na hora que eu vou pro quarto. Abraço igual ocitocina. Ligo pro meu irmão, tá. Romeu, olha, Romeu, que bom, Romeu, te ver aqui. Beto Guimarães, está gostando. Abraço, é um acalento para tudo. A Aline é psicóloga, está falando com conhecimento. Tininha, há mais de 40 anos, minha mãe, semi-analfabeta, com uma sensibilidade ímpar, descobriu que havia algo de errado comigo. Ela não sabia explicar para os médicos, mas sempre falava do meu incômodo. A Juju Alves, todos da minha família sabem. Uma das minhas irmãs, inclusive, quando eu tentei explicar o problema para ela, ela fazia para provocar. Isso é muito comum entre irmãos. E ela adulta e eu adolescente. Graças a Deus, hoje em dia, meu marido... Aí ela acho que ia continuar. A Ana Valinotto se emocionou. E lindo o relato do Bruno. Todos se emocionaram com o relato do Bruno, né? Sim. Então, Ai, peraí que eu acho que eu fiz alguma besteira aqui. Pronto, tá. Então, para a gente ver a importância da família se conscientizar, né, Alexandre? Porque se não tiver informação, como que ela vai entender que aquilo é uma necessidade, que ele não está conseguindo dominar naquele momento, né? Então, por isso que é tão importante a família estar atenta, estar sendo informada, e é importante, aí eu não sei qual é a dificuldade, eu acho que existe a dificuldade do indivíduo com misofonia, dizer assim, pai, mãe, marido, mulher, eu tenho essa dificuldade, me ajuda, né? Muitas vezes ele fica constrangido de falar. E eu já ouvi relatos no Misofonia Síndrome de pessoas que disseram já para o seu parceiro ou para sua parceira, né? E já estão a ponto de pensar até em separação, porque o parceiro ou parceira não acolheu. E aí eu acho que a ciência entra, né, Alexandre? Eu acho que uma coisa é o achismo,
né? Ah, eu acho que isso uma síndrome. Outra coisa é você ter um documento científico que mostra por A mais B que aquilo realmente é uma síndrome, né? Então, acho que a ciência vem para dar esse suporte também, para dar essa ajuda também, né? Sim. Por outro lado, se você é considerado, se a pessoa, o nível de relação que você tem com a pessoa não tem a ver com a misofonia. Se a pessoa te considera, ela vai considerar também se você disser que tem misofonia, mesmo não entendendo. Então, se você é uma pessoa que não é tratada respeitosamente com misofonia, você também deve ser, provavelmente você também não é tratada em outros aspectos. Então, não é simplesmente só misofonia, não vou acreditar, eu te amo, mas não acredito. Não. Se a pessoa tem consideração por você, ela vai ter consideração de te ouvir. Né? Então, nesse ponto, a misofonia não muda isso aí. Se você tem um nível de relação de afetividade, ou de inimizade, ou de antagonismo com a pessoa, a misofonia vai ser mais um ponto. Né? Mais um ponto. Só que eu queria te perguntar uma coisa agora. Posso? Eu vou Pode. citar aqui uma história. Bom, Tá. antes ainda de eu saber misofonia, 2013, 2016, minha filha, aos 3 anos, a babá dela me relatou que lá na escola ela começou a fazer assim quando eu ouvia sons, alguns sons. Né? Eu não sabia de misofonia. Aí eu pensei, Sim. quando chegou esse relato, meu Deus, será que é algo genético? Será que ela herdou isso de mim? Né? Aí eu pensei, bom, pode ser, mas também criança nessa fase, 2, 3 anos, se você olhar os marcos do desenvolvimento humano, neurológico, enfim, as crianças elas tendem a imitar o que elas veem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu conversei com ela, Lívia, minha filha. Ela via eu me incomodar com. Ela gostava de assistir Disney, do Mickey, que tinha o final muito assovio. E assovio é uma reação de agressão, parece que eu sendo agredido, então eu não consigo disfarçar. Chupar dente, eu posso estar assim, te matando por dentro, eu estou assim. Mas no assovio, não, eu reajo. Né? Eu reagia, desculpa. Acabou. Então ela viu eu reagir. Então, na escola começou a fazer isso. Aí eu, não, meu Deus, não pode ser genético. Aí eu tentei conversar com ela, Lívia, é o papai que tem, o papai vai tentar reduzir isso aí. Passou 3 semanas, ela parou de imitar. Aí, opa, não é genético. Pelo menos com ela, não vai ser genético, né? Muito bem. 3 anos. Ano passado, minha filha, como toda criança, gosta de slime, aquelas gelecas, né? Sei Aí, lá bem. no YouTube, live de slime. Aí eu começou a assistir. Quando eu percebi, ela estava ouvindo umas lives que faziam uns sons. Aí eu, meu Deus, isso ano passado já estava sem misofonia. Meu Deus, ainda bem que eu não tenho mais misofonia, porque esse som ia me irritar. Quando eu percebi, ela estava ouvindo lives de chamado ASMR. São mais Sim. lives de uns sons que em algumas pessoas provocam uma reação autonômica meridiana. Ou seja, a pessoa sente um arrepio, diz que é um arrepio gostoso e dá um, sei lá, um sussurro. E a Lívia gostou. Aí eu pensei, meu Deus. Tem estudo que mostra, que sugere que misofonia e ASMR são a mesma coisa em polos opostos. Ou seja, Compostos. misofonia vai ter aversão ao som e no ASMR o efeito é o contrário. Você vai ter um prazer, um sussurro com o pessoal mastigando. Aí tem vídeo de gente comendo nabo, aquele creque, creque. Assim, para quem é misofônico com esses sons é horrível. Mas mesmo no grupo de misofonia tem pessoas que têm gatilhos com mastigação, mas não tem gatilhos com alguns sons ASMR. Enfim, voltando. Aí a Lívia começou a gostar, meu Deus. Aí fiquei assim, será que era genético? É comportamental? Aí fiquei. Aí eu gostaria que você, que é da genética, me explique o que é genético, o que não é genético, o que é epigenético para a gente aqui entender. Tá. Vou tentar. Antes disso, Alexandre, queria ler aqui da Luciana Castelo. Abraço dá a sensação de contenção, o que é ótima para a sensação de desestrutura ou descontrole. Confirmando aquilo que a gente comentou, né, sobre o abraço. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha o tempo. Ai, o tempo, deixa eu correr. Ai, meu Deus.
A Vânia, a minha filha tem uma reação que parece de medo e a latidos de cachorros e fogos. Pode ser misofonia? Alguns dizem que a fonofobia é diferente da misofonia, mas eu já li artigos que eles colocam a fonofobia como uma variação da misofonia, porque a via é a mesma. Então, eu acho que a gente ainda está engatinhando nesse conhecimento, né, sobre isso. Eu acho que faz sentido ser uma via comum. Mas, comentando sobre o que tu falaste, Alexandre, eu sempre, em sala de aula, eu costumo dizer assim, a genética influencia quase tudo e não determina quase nada, né? É mais ou menos assim, ela não é a vilã, ela não é a mocinha da história, ela é um componente que se soma, né? Então, assim, eu estou junto com o grupo, né, de profissionais e estudantes. A gente está montando um projeto que tenho a esperança, a intenção de virar o meu projeto de pós-doutorado, que vai ser orientado pelo Dr. Romeu Burbano. Tomara que dê tudo certo, a gente está nessa torcida. Onde a gente vai verificar exatamente isso, né? Qual é a contribuição genética? Porque é tudo. Existe uma predisposição, mas uma predisposição não é uma determinação. Né? Eu tenho tentado falar bem a respeito disso para quebrar aquele conceito de determinismo genético. Então, se eu tenho aquele gene, né, então eu estou destinado a ser uma pessoa com misofonia e nada vai mudar isso. E não é verdade. Existe a contribuição genética, epigenética, todas interagem com o ambiente. Então, hábitos você também herda, né? Se a tua família tem o hábito de ter sempre o mesmo tipo de alimentação ao longo de várias gerações, não cria um padrão? E esses padrões ambientais, eles vão selecionar quais genes vão ser expressos, quais genes vão ser silenciados. Então, tem muito a ver com hábito de vida. Então, a gente herdou uma sequência de um gene ou a gente herdou um comportamento que regulou os nossos genes. Né? Então, o meu plano na pesquisa que eu e meu grupo estamos desenhando é justamente tentar explicar essa via. Mas é importante que a gente entenda que está tudo vinculado. Não existe essa separação. Está tudo vinculado. Né? Respondi, Alexandre, a tua pergunta. Acho que vou responder melhor se o projeto for aprovado e a gente chegar a essas respostas por lá, né? Se nós olharmos pesquisas com imagem do Dr. Kuma, identifica que ele pegou 20 pessoas com misofonia, né, e 20 sem misofonia, os controles. Né? O que ele observou? O cérebro do misofônico ele tem ativações mais intensas em algumas regiões do que o cérebro de pessoas não misofônicas. Né? Isso indica que há alguma alteração ali neurológica. E não consegue dizer... Como ele investigou pessoas acima de 20 anos, ele não consegue dizer se as alterações é a causa ou o efeito da misofonia, ou a consequência da misofonia. Porque, assim, eu sou pianista. Se você escanear também meu cérebro, ele vai ter áreas diferentes de áreas de pessoas não pianistas. E essas áreas é porque eu desenvolvi técnica e por eu comportamentalmente estudar piano, vou estudar motor, aqui aí vai desenvolvendo, vou moldando meu cérebro conforme a experiência, né? Então, só que a pesquisa... né? Isso, a neuroplasticidade. A pesquisa abre a possibilidade, de diagnóstico lá para frente, mas também abre a possibilidade de tratamentos que você use a neuroplasticidade, e até sugere como a neurofeedback, ou terapia cognitivo-comportamental. Na verdade, ele sugere qualquer coisa que te faça mudar hábitos. O que é a neuroplasticidade? É a habilidade do teu cérebro mudar quando submetido a novas experiências, novos padrões de pensamentos, certo? Novos hábitos. Então, tocar piano era um hábito, foi moldando o meu cérebro. Falta investigar se misofonia molda o cérebro para ficar mais sensível ou se alguma coisa faz essas áreas ficarem alteradas e fica mais sensível ao som. São os próximos estudos. Eu fico com pena com os ratinhos cobaia, aqueles ratos Wistar lá que eu sei cobaias para poder investigar isso aí. Investigar. Então, assim, com isso, se olhar os estudos, porque estão muito separados, ou muito psicológico, ou muito psiquiátrico, ou muito neurológico, ou muito sei o quê, eles estão muito separados. Se misofonia fosse considerada com aspectos biopsicossocial,
aspectos biológicos, vem da genética, vem é congênito, vem do ambiente, interação com o ambiente, psicológico, porque assim, se eu consigo moldar meu cérebro com hábitos, qualquer transtorno psicológico vai moldar também meu cérebro. Pode moldar meu cérebro. Então, se eu, de repente, passo por um trauma, aquele trauma pode moldar meu cérebro. Procurem depois no YouTube o experimento do pequeno Albert, que eu acho monstruoso o experimento. Pegaram um bebê e tornaram esse bebê misofônico. Isso em 1920. Procurem o experimento do pequeno Albert. Vocês vão ver o bebê lá, ele via um bichinho lá, adorou. Aí, não, agora eu vou pegar o bebê, vai ver o bichinho e vou dar uma barra de ferro bem do lado. Pá! Aí o bebê se assustou. Com o tempo, o bebê, ao ver o cachorro, já ficava com medo. Ficou com medo. Ele começou a criar aversão ao animal, ou quando eu vi a som da barra, enfim. Ele foi moldado para isso, começou a moldar isso aí nele. Sim. Tem dois fins possíveis esse bebê. Ele morreu depois, o outro, investigação, que ele viveu até 70 anos, mas com um tipo de sensibilidade auditiva, alguns sons. Enfim, então você vai encontrar em estudos transversais que mostram que você pode moldar o teu cérebro tanto para ser misofônico, quanto para não ser misofônico. Isso aí já vai ser outra encrenca para nós lá na frente, né? Em outra live. Alexandre, exatamente isso que eu ia te falar. Como a gente está terminando, tu vais ficar devendo a questão da cura, que está todo mundo perguntando, então a gente vai agendar simples. Uma próxima... É muito simples. É muito simples. Querem saber? Curados.misofonia.org. Eu vou colocar o link aqui para vocês. Curados.misofonia.org. Está meu relato de cura lá. Mas o que eu vou explicar é uma live de 4 horas. Então, não é uma live de 1 hora que eu explicaria isso. Eu tenho 3 lives explicando isso. Curados.misofonia.org. Eu vou escrever aqui rapidinho para vocês. Escreve. Enquanto isso, eu queria agradecer a presença de todos, né, que prestigiaram essa live, que a gente fez com muito carinho e com o objetivo de sensibilizar pessoas, leigos, profissionais, pessoas que convivem com indivíduos que têm misofonia e fazendo uma grande corrente de amor, né, para a gente buscar essa cura, que é possível sim, e o Alexandre é a prova disso, né, Alexandre? O Alexandre, a Alice e mais outras pessoas que já relataram sua história de cura, né? Então, muito obrigada a todos, eu deixo a palavra final com o Alexandre. Gente, a família é fundamental, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, há 6 pessoas curadas transitando, aí, que vão chegar os relatos delas aqui, e o relato de cura envolve vários tratamentos diferentes. Alguns foram psicoterápicos, outros com psicoterápico, com otorrino, enfim. Cada caso é um caso. Ainda a misofonia tem aspecto muito heterogêneo. Não existe ainda um processo de cura específico. Então, o meu processo de cura pode não servir para você, mas à medida que a gente for divulgando a misofonia, mais profissionais, mais pesquisadores como a Ana, doutora Tani, doutor Kumar, vão surgir mais tratamentos. Misofonia passa a ser reconhecida e os protocolos de tratamento vão surgir. Mas, enquanto isso, são esses relatos como uma ponta de iceberg, para que vocês possam ver que há esperança. Se alguém disser que não tem cura, não acredite. Isso é uma crença negativa, limitante, é uma crença que vai atrapalhar. Exatamente, uma crença limitante. Misofonia tem cura. Ou, no mínimo, você pode alcançar uma qualidade de vida. Isso vai depender de cada caso. Então, lá no curados.misofonia.org, vocês vão ver um relato, e logo mais relatos vão chegar lá para vocês. É isso. Alexandre, muito obrigada por essa parceria tão importante. Você está ciente que eu vou te chamar mais vezes, né? E que a gente vai fazer outros encontros desse, onde a gente vai esclarecer mais coisas e vai ter mais espaço ainda para discussão, tá bom? Quero te agradecer muito por todo o incentivo. Muito obrigada. Muito obrigada a todos, gente. Obrigada a todos e a gente divulga a próxima, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau.